Bom dia a todos. 17 de outubro de 2021, 7 horas. E aqui com muita alegria estamos novamente para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É com esse entusiasmo todo que iniciamos amanhã de domingo, com muita alegria, com muita paz, com muita harmonia, vencendo as nossas dificuldades, confiando em Deus, nosso Pai, bom, justo, misericordioso, Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Esses estudos do Evangelho e da doutrina espírita que nos dá a esperança, a coragem de vencer a nós mesmos, seguindo esses ensinamentos e procurando colocar no nosso dia a dia as virtudes que Jesus nos ensinou. E para iniciarmos o trabalhinho desta manhã, nós vamos agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus que nos dá essa cartilha da felicidade há mais de 2000 anos. E aos espíritos encarnados e desencarnados que nos apoiam nesse trabalhinho e que sou muito grato, porque com uma equipe, com pessoas que também gostam de estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, então temos algo em comum e isso nos dá estímulo para continuar esse trabalhinho de muito amor, de muito carinho, de muita compreensão. E estudando o Evangelho, usando dessa ferramenta maravilhosa que Deus colocou em nossas mãos, a oração, essa grande ferramenta que nós usamos para todos os males. Quando estamos caídos, quando estamos tristes, então nós vamos usar essa ferramenta da oração. E orar é falar com Deus, é abrir o nosso coração para o nosso Pai maior, que nada acontece sem a sua vontade. E muitas vicissitudes, que são as tribulações que temos na vida, é provocado por nós mesmos na presente reencarnação, que são as causas atuais das aflições, e nas reencarnações passadas, que através de reencarnações e reencarnações nós vamos ressarcindo débitos de vidas anteriores a esta, em outros corpos, e o espírito continuando a sua jornada evolutiva a caminho da perfeição. Então, bendito seja a doutrina espírita que nos esclarece, nos conforta, no tocante a prepararmos sempre um lugarzinho após esta vida, merecedor de aplicarmos as virtudes que Jesus nos ensinou, que é o amor, amai-vos uns aos outros, o perdão, não perdoar, perdoar não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, a compreensão. E o nosso objetivo realmente é a lei do amor, para continuarmos orando pelas pessoas pelas quais nos ofendem, nos caluniam, ensinou a nos dar a outra face e não bater de frente. Mas muitas vezes nós ficamos sensibilizados com esses ataques, mas aí nós lembramos do que fizeram e fazem os missionários de Deus que vêm com a missão de passar
os ensinamentos de Jesus e fazendo a renúncia de muitas coisas em favor da fraternidade e da solidariedade. Então, nós agradecemos, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade e pedimos a Tua bênção para que possamos passar com clareza mais esse estudo desta manhã. Obrigado a todos que prepararam esse ambiente, que nos inspiram para falarmos, explicarmos e orarmos juntos neste início de manhã. Obrigado, Senhor. Nos abençoe em mais esse nosso bate-papo de aprendizado e de muito amor em nossos corações. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade à introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no item 3, as notícias históricas, em Algarismo Romano. E nós falamos ontem sobre os fariseus, uma das seitas, né, das diversas tribos. E hoje nós vamos falar dos escribas. Então, é apenas leitura, porque não tem muito o que explicar, não é? São notícias históricas, e essas palavras nos ajudam a compreender quando avançarmos no estudo do Evangelho, porque são citadas essas palavras, né? Então vamos lá. Escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá. Então, escribas era dado aos secretários do rei de Judá, no princípio, né? Nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam ao povo. Então, a princípio, eram os secretários dos reis, né? Eram os componentes dos exércitos dos judeus. Depois, então, passou também a se chamar escribas, aqueles que pregavam as leis de Moisés, né? Eles faziam causa comum com os fariseus, né? Porque os fariseus eram os doutores da lei, era um grupo restrito, uma seita, e que usavam o entendimento ao pé das leis mosaicas ao pé da letra, não é? E os escribas também agiam parecidamente com os fariseus, né? Corações duros, insensíveis e aplicando as leis civis de Moisés, olho por olho, dente por dente, e tantas outras leis civis da época de Moisés, né? E os escribas agiam, então, dessa forma, de ser unidos no grupo deles e materialistas e acharem que era o bambambam da coisa, orgulhosos, prepotentes, né? Então, ele fala, eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Então, não tem abertura contra a inovação, são radicais nas leis mosaicas. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. E Jesus menciona, quando menciona aqui no Evangelho, ele menciona escribas e fariseus hipócritas, porque tinham uma aparência
de homens religiosos, né, doutores da lei, conhecia profundamente as leis mosaicas, mas no coração, com o coração endurecido. Não? Então, só sustentavam o orgulho, a vaidade, a prepotência, o conhecimento das leis mosaicas, mas agiam de uma forma com o coração endurecido, não é? E de brigar com outras seitas religiosas, né? Sinagoga, outro nome aí, sinagoga, do grego sunagoge, assembleia, congregação. Não havia na Judéia senão um templo, o de Salomão. Então, na Judéia, só tinha um templo, o de Salomão. Em Jerusalém, onde se celebravam grandes cerimônias do culto. Os judeus, para aí, seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, como as da Páscoa. Então, tinha o Templo de Salomão, né? Então, onde eles faziam as festas religiosas, né? As festas da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. Jesus ia para Jerusalém, né, para participar dessas festas no templo. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas. Eram igrejas, lugares pequenos onde faziam o culto, né, onde pregavam também as leis mosaicas. E no templo já era um lugar maior onde faziam as festas e tinha no templo um lugar onde qualquer um podia falar das palavras da lei mosaica, né? As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob direção dos anciãos, dos escribas e doutores da lei. Faziam aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nelas tomar parte, e por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Então, a sinagoga não era o templo era em Jerusalém, o templo de Salomão, né? E a sinagoga eram lugares onde também estudavam as leis, lugares menores, né? Onde também os doutores da lei pregavam as leis mosaicas e também, sem ser sacerdote, Jesus também falava sobre ali na sinagoga e fazia suas pregações. Só que o que Jesus pregava era de procedimentos contrários aos que pensavam os fariseus e os escribas, né? Porque Jesus era antagônico às leis civis mosaicas, né? Olho por olho, dente por dente. Ele falava dar a outra face. Então, Jesus é amor, é brandura, é fraternidade, é solidariedade, é união, né? É paz. E já os judeus, os fariseus, os hipócritas e outras seitas eram contrárias às leis divinas, né, pregadas por Jesus. Então vamos lá. Depois da ruína de Jerusalém,
Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam de templos para a celebração do culto. Quando foi destruída, né, o templo de Jerusalém, que ele fala que depois da ruína de Jerusalém, então eles precisavam de um templo. Então eles usavam o que eles faziam no templo, eles faziam nas sinagogas. Não é? Outro nome que aparece aqui no Evangelho, saduceus. Seita judia que se formou na volta de 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava a sua providência. Materialistas totais, acreditavam em Deus, mas materialistas, né? Não acreditavam na mortalidade da alma. Também a satisfação dos sentidos era, a seus olhos, o objetivo essencial da vida, as coisas exteriores, é o materialismo mesmo, né? Quanto às escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, que seria as leis de Moisés, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Então, ao pé da letra. As escrituras ao pé da letra, né? Então, não admitiam os saduceus, não admitiam nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei, acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os semelhantes, e os sensualistas da época, materialistas total, né? Os saduceus. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então, eram os materialistas da época, né? Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma e se preocupavam em praticar a leis, não aceitava a lei mosaica era a lei ao pé da letra, não aceitava interpretações, né? E não acreditava na ressurreição, acreditava em Deus, mas não acreditava na imortalidade da alma. E eles eram arraigados, né, aos livros, aos ensinamentos da lei mosaica, né? Agora vem sobre essênios e esseus. Então, amanhã nós vamos ler esses dois, essênios ou esseus, e os terapeutas. Depois, então, nós já vamos entrar lá no Evangelho, porque, como eu falei, é uma parte, o item 3, são fatos históricos, né? Nomes usados no Evangelho. Então, nós lemos. Aí, depois vai ter falar sobre Sócrates e Platão, resumo da doutrina de Sócrates. É importante para quem quiser dar uma espiada, dar uma lidinha, continua
o histórico, é como falei para vocês, se é presencial, a gente discute em conjunto e lê e a gente torna-se uma aula mais expositiva, não expositiva, mais dinâmica, de comentários, né? Cada um fala um pedacinho, mas é que para mim ficar lendo, eu sei que vai ficar cansativo. Vocês têm um livrinho aí, né? E qualquer coisa que não consigam entender, eu já falei, pode passar e-mail para mim, admosterval@gmail.com, vivenciaglobal@gmail.com, que eu terei o prazer de ajudar vocês a interpretarem. Mas como a história é fácil de interpretar, não é? Então, amanhã nós vamos falar sobre os essênios e seus. Então, o Evangelho, nós não temos pressa nenhuma, né? Porque o Evangelho nos dá uma estrada a seguir para sermos felizes, para conseguir os conflitos familiares na sociedade, no trabalho, com os ensinamentos de Jesus e Kardec, nós vamos aprendendo ao diálogo e não bater de frente. Então, olho no olho, conversando, sendo transparente, né? Procurando resolver os problemas de uma forma de que ambas as partes se entendam, não é? Então, é isso que nós, ao estudarmos o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, nós vamos aprendendo a aplicar os ensinamentos de Jesus, a colocar em prática o perdão, a partir para o diálogo, né, que fala quando não quer, dois não brigam, e usar dos recursos da prece. E aí vai aumentando a nossa fé em Deus, porque nada acontece sem a vontade do Pai. O que nós precisamos é treinar ao estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, treinar para procurar crescer moralmente. Procurar falar sim, sim, não, não, mas ao falar não, não faltar com a caridade. E quando estivermos ansiosos, sensibilizados com ofensas, com injúrias, recorremos à prece e oramos pelos nossos adversários. E aí tudo passa. Não podemos esquecer de que não há efeito sem causa, como nós já comentamos agora há pouco. Então precisamos fazer o exercício diariamente de procurar não reclamar, procurar a virtude da gratidão. Então as pessoas às vezes falam, é fácil falar porque você não está na minha pele. Nós sabemos que a vida não é fácil estarmos aqui no planeta de prova e expiação, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós precisamos reagir no bem e procurar evitar as reclamações.
Então, nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso corpo, com boas atividades. O nosso lar, a nossa família é uma comunidade em que devemos trabalhar para adquirir harmonia, paz e diálogo dentro da comunidade chamada lar. E aí, com o diálogo, nós vamos procurando vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Porque não levamos nada desse mundo. E quando desencarnamos, de repente, tanto a família sofre como o desencarnante sofre, porque ele está arraigado às coisas materiais, está com pés fincados na terra. Então precisamos, através da oração, através do exercício da gratidão, a procurar ser feliz. Agora, quando tenho uma tristeza, ou está pegando uma depressão, ou a saúde física abalada, vamos usar da prática do Evangelho, da obediência e resignação, mas vamos ao médico. O médico é permitido por Deus, para, através de seus estudos, trabalhar contra as dores físicas. Os psicólogos estão aí para ajudar na parte da psicologia, na parte do entendimento pela vida. E o médico, o psiquiatra está aí para ver os distúrbios físicos e, através de remédios, curar a parte física. Mas a parte moral, a parte espiritual, a necessidade de procurarmos tratamento espírita, que seria os passos magnéticos, água fluida, a evangelioterapia, a terapia através do evangelho. Então nós vamos tendo um outro sentido pela vida. Quando estivermos diante de obstáculos, são os desafios que temos para crescer. Material e moral. A Terra já cresceu e continua crescendo em termos tecnológicos, mas precisa ainda crescer na moral, na transparência, principalmente em despertar o sentimento, a piedade e a compaixão pelo sofrimento alheio. Não ficar desesperado, mas procurar cuidar das nossas doenças da alma, que são os melindres. É o orgulho, é a vaidade, é achar que os outros estão pensando tal coisa de nós, ou que fulano tem mais bens materiais e eu não tenho. Então são doenças da alma que nós precisamos, quando estamos abatidos, desanimados ou com doenças, procurar os especialistas. Então, procurar na matéria os profissionais da saúde, procurar nas leis divinas, procurar essa transformação moral para conseguir fazer com que
nós mudarmos. Não é o outro que vai mudar, sou eu que vou mudar. E eu orando para me vencer os meus impulsos inferiores, eu consigo a paz interior. E esses impulsos que temos de querer ser um mandão, ou então o impulso de comer demais, de beber demais, de drogas, de cigarro, esses impulsos que nos traz prejuízos ao nosso físico, nós podemos combater com a nossa insistência em participar da prática do Evangelho de Jesus. Então, para terminar o bate-papo de hoje, vamos fazer as nossas vibrações para que haja mais amor, mais paz, mais harmonia, despertar o coração pelos sentimentos nas famílias. A paz mundial, para que possamos fazer a nossa parte. Vamos vibrar para a harmonia das famílias, no mundo. Vamos vibrar para os profissionais da saúde, para que possam, através dos seus estudos, diminuir as dores físicas. Vamos vibrar para os pacientes. Vamos vibrar para todos aqueles que desencarnaram esses dias, recentemente, ou hoje, ou ontem. Vamos vibrar por eles, porque morreu o corpo. Então vamos abraçá-los espiritualmente e desejar que vá devagarinho acordando no plano espiritual. Ninguém fica desamparado. Morre apenas o corpo. E o espírito é aí, no plano espiritual. Adentrar uma das várias moradas que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Então, nós vibramos também para nós mesmos, para que possamos compreender mais sobre a nossa vida, fazer reflexões sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, das nossas palavras e procurar amar a tudo e a todos, indistintamente, e não querer gratidão, porque nós precisamos fazer o bem. Fazer atividades diversas, seja remunerados ou não. Então pedimos por nós mesmos, para que possamos ser mais humanos, mais compreensíveis, mais educados, promover a empatia. E assim, nós encerramos o nosso bate-papo de hoje, agradecendo por mais esta oportunidade. E pedimos para todos nós um bom domingo na paz de Jesus, amando a tudo e a todos, e ter um dia feliz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, terminamos mais
o estudo do Evangelho desta manhã. E logo mais, às 10 horas, eu que vou falar hoje, na página Centro Espírita Batuíra de Vinhedo. E nós vamos falar Jesus na sinagoga de Cafarnaum. É um livrinho, Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos seguindo esse livro. É um livro de Terezinha de Oliveira, tem esses cursos aí no YouTube. Só colocar Terezinha Oliveira. E tem os cursos que ela ministra, já está de volta ao plano espiritual, continuando o seu trabalho, né? Então, desejo a todos um ótimo domingo, fiquem com Deus, e às 10 horas estarei então na página Centro Espírita Batuíra de Vinhedo para mais um bate-papo nesse livro Estudos Espíritas do Evangelho, falando sobre Jesus na sinagoga de Cafarnaum, onde ele realizou várias curas, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado a todos, um grande abraço.